Opa, Ramsés do futuro aqui. Aviso importante, se você quiser pular pro tema do vídeo, que é da Amy Cotone, tem essa marcação na tela aqui. Só um leve disclaimer a respeito do meu último vídeo. Pra quem viu ele quando eu postei e acabou acompanhando os comentários, viu que teve um leve quebra-pau entre eu e o Small da Nova Trop. Fazer o que, né, velho? É criação de conteúdo 2025, parceiro. A gente atira primeiro e pergunta depois. Felizmente, de forma rápida até, a gente acabou conversando e se entendendo, além de pedir desculpas um pro outro, por a gente ter agido de cabeça quente. E o Small, ele tinha entendido no meu vídeo que eu teria colocado ele como culpado também daquela situação, sendo que não foi o caso, não era isso que eu queria ter dado a entender. E para efeitos de acabar amenizando a situação e também para que não tenha treta, o meu vídeo também já estava pronto antes dele fazer o pronunciamento dele. Pronunciamento esse que eu recomendo vocês irem lá ver no Twitter do cara. E apesar da conversa que eu tive com ele, a gente acabou entendendo uma coisa, de que se a menina do CP Geek ela não quiser ser exposta, tudo bem, é a escolha dela. Só que outra coisa é alguém acabar fazendo a denúncia e levando para as autoridades. E para fazer isso não precisa da permissão da menina. E simplesmente não importa se ela quer ou não ser exposta. Isso é uma coisa que não demanda dela. E durante a conversa que eu tive com o Small, ele me disse que forneceu todo apoio pra ela, que inclusive pagou até o psicólogo que ela tava precisando, pra ver se de alguma forma ela poderia se recuperar, além de também acabar fornecendo apoio jurídico pra ela. E a partir daqui eu não posso falar mais nada. Então, pra acabar deixando muito claro aqui, o Small realmente tentou ajudar a menina da forma dele, pelo menos dentro ali do que ele podia fazer. Muito obrigado, Small, por ter vindo conversar comigo. Cara, me desculpa isso de entender alguma coisa errada. E se você ainda me quiser ensinar a cantar Rap Geek, eu já sei até a minha primeira música, Rap do Rock Lee, que senta a porrada até você ficar com a cara torta, igual a da Leandrinha. Enfim, obrigado, Small, por ter vindo conversar comigo e por ter sido um cara bem humilde. Enfim, bora pro vídeo. E aí, seus bunda rachada, tudo bem com vocês? Ramsés aqui. Lá estava eu, todo lascado, depois de ter sido esculachado pelos caras que cantam rap de anime. Parece que o que incomodou um pessoal no Twitter foi eu ter comentado sobre o caso. Não foi o cara ter trocado nude com uma sub-15. Bem, fazer o que? É Twitter, né? Vai saber o que incomodam esses caras ou não. Até que nas minhas mãos acabou caindo o debate. Feminista contra masculinista. E o que me chamou a atenção foi o corte que postaram. Vilela fica puto com feminista e interrompe o debate. E eu fiquei, hã? Como assim? Já que o Vilela é apresentador do programa, né? Que é dono do podcast Inteligência Limitada, raramente o cara entra no meio ali das discussões. E olha que a gente já teve Arthur Duval contra MC Smith, Nando Moura e Paulo Cogos, Nando Moura e Nicolas Ferreira. E o primeiro comentário do corte me pega bastante. Ela falou algo muito pior do que o Monark e jamais será cancelada como ele. O que acabou chamando a minha atenção na hora. Do lado feminista, a gente tem a Mandy Coelho, que é uma menina que volta e meia tenta surfar ali na onda do Lucas Pavanato. Ele tá falando que vai vir armado na universidade. Quem vem armado vem pra debater. É, vem debater. Vem debater na universidade. O Pavanato já falou de mim 2 vezes no debate e voltou hoje pra Universidade de São Paulo pra intimidar os estudantes. Quando você trabalha em aula 6 por 1, você vai parar no hospital, seu otário. Qual vereador que mais votou no projeto de lei em São Paulo? Qual vereador que mais daqui? Pode ir embora daqui. Vai embora daqui. Vai embora daqui. Então a gente vai discussão, velho. Estudante, quem tiver aqui, bora colar e expulsar o Pavanato daqui. Não vai colocar cartaz aqui de novo. Não vai colocar cartaz aqui de novo. E basicamente ela é uma feminista de esquerda, ô povinho, viu? Líder de alguma coisa que eu não ligo e participa de algum grupo que eu não me importo. Chega a ser um pouco contraditório que lá no perfil dela, ela tem um post falando do pessoal LGTV, mas também da Palestina? Basta de genocídio, Lula, rompa com Israel, já! E aí em cima tem a bandeira colorida e embaixo tem a da Palestina? Eu me pergunto se esse pessoal sabe o que acontece com os LGTVs por lá. O que é ok, qual vai ser o próximo? Um judeu defendendo um soldado da SS? E a outra menina comunista é a Caroline Sardá. Ela tem uns vídeos um pouco mais modestos lá no Insta, mas o posicionamento dela é o mesmo da Mandy Coelho. E lá no debate elas estão contra 2 masculinistas, Jamile e Saldanha. Eles acabam conversando e debatendo sobre desafios da mulher, feminismo só destrói a mulher, pensão socioafetiva, guarda compartilhada, homens vítimas, mulher tem que ser submissa ao marido, luta pelo direito democrático e comunhão total de bens. Até que num certo momento eles começaram a debater sobre o conflito de Israel e o Hamas, e do nada, e eu repito, do nada, a Mandy solta o maior caminhão de feminismo, digo, o maior caminhão de cocô que eu já vi no ano inteiro. Só de contexto, o Hamas é um grupo terrorista que volta e meia manda bebê de arrasta, bombardeia hospital, estuda mulheres. Em debate do podcast Inteligência Limitada, Rogério Vilela se revolta e interrompe convidada após ela classificar os atos de 7 de outubro, que foi uma data que basicamente o Hamas acabou fazendo uma baguncinha na guerra entre Hamas e Israel, como uma operação política de enfrentamento ao Estado genocida. E sim, pra moça acabar ficando contra alguma coisa que é diferente do pensamento político dela, ela acabou relativizando o estudo. Como aquele comentário lá disse, ela soltou uma pedrada muito maior do que a do Monark e não vai ser cancelada como ele. Vamos lá, o Hermanito, ele fala assim, na opinião das feministas, por que a esquerda feminista defende o Hamas? Vocês feministas também são a favor de que esse grupo terrorista fazem com as mulheres? Gente,
Primeiro, não existe a esquerda, não existe a esquerda feminista, não existem as feministas. Aqui eu falo por uma leitura do feminismo marxista, sou socialista, oposição de esquerda ao Lula, eu não defendo o Hamas. O Hamas é um partido político da Palestina. Muita gente nem sabe o que é isso, né? Porque a extrema-direita faz um caos na cabeça das pessoas que fica parecendo... Os palestinos são Hamas. Digo, é um partido político, tá? Terroristas. Tanto quanto outros partidos políticos, eu não... Terroristas. Ai, caramba, e depois eu que sou intolerante acaba falando que esse povo tem algum tipo de problema. Ah, se ela tivesse em casa lavando a louça. E sim, ela defende o Hamas quando não tem uma condenação da parte dela. É a mesma coisa de eu acabar falando que o PCC, ou Comando Vermelho, é só um grupo de pessoas. E aí me questionam, ué, mas Ramsés, é um grupo de pessoas criminosas. É um grupo de criminosos, não é? E aí eu olho e acabo falando, não, mas pera lá, é um grupo de pessoas organizadas contra um Estado opressor. Porque se eu falo isso e eu fico batendo nessa tecla, sim, eu estou defendendo, porque não tem uma condenação da minha parte. Essa mulher, ela passa um pano que chega a ser absurdo e completamente inacreditável. E o Vilela começa a ficar maluco com ela, já que ele vai pressionar ela falando que é um grupo terrorista, e ela vai ficar dando uma volta inteira pra tentar justificar que o que Hamas faz é uma resposta a Israel, como se os fins justificassem os meios, como se independente do que eles tenham sofrido, justifique eles fazerem outras coisas. Olha, essa é uma forma de você interpretar Matar bebê e matar civil me parece um partido. Diante do que foi o... Mas eu não quero me intrometer nisso. Ele literalmente falou que é um grupo terrorista, que manda bebê de arrasta, e ela acaba soltando, ai, é só sua forma de interpretar. Porra! Top 10 argumentações que você pode vencer qualquer discussão. Você quer defender o Titio Adolf? É só você falar, ah, mas veja bem, é só sua forma de interpretar. E não foi um holocausto, não foi muito bem assim não. Ou sei lá, imagina um soldado alemão num campo de concentração falando, não, pera aí, pô, é só sua forma de interpretar. Eu só tô aqui seguindo ordens. Você quer defender o 11 de setembro também? É só você falar que era a sua forma de interpretar. Eu, sinceramente, eu não sei nem o que eu penso a respeito disso. Isso a gente tá falando de Israel. Podemos falar de Israel e podemos falar de Não, Hamas. veja... Ou que um mata, o outro pode matar também. Tipo, Não. bebê De guerra, só um lado civil. tá condenado até agora. Então, mas, ok? Olha, Ok. eu acho que tem uma guerra, Mas vale um matar. genocídio, Mas uma luta para o de tempo. colonização sendo você levada... entrar deliberadamente, matar, Que é o que Israel estuprar. faz. É o que Tô Israel falando de faz. Hamas primeiro, depois a gente pode falar de Israel. Eu queria muito entender o que se passa na cabeça dessas pessoas. Qual que é o problema de você acabar condenando algo que é errado sem que você coloque outra coisa junto? Como se literalmente uma coisa justificasse a outra, sendo que não é assim que funciona. Essa galera parece que não consegue olhar pra uma coisa e condenar aquilo, dizer que é ruim, que é errado. Tudo isso sem acabar colocando o pensamento oposto que eles têm na balança também. Parece até aquele MC Smith rebolando pra caramba na frente do Arthur Duval, tentando dar uma volta no mundo pra não dizer que o Comando Vermelho é errado, sendo que o cara canta música que faz apologia a uma facção criminosa. Hamas não faz isso. O Hamas Faz é um isso? partido político que Mas é conduz- liberado fazer isso? Você acha O que Hamas é um partido... os fins justificam os Eu meios? posso falar- Não, eu tô falar- perguntando. O Hamas... Não, é que você tá fazendo uma série Não, eu de tô- perguntas, então, Vidal. eu tô falando, os fins pode fazer justificam os isso e os meios? fins- Não. Os fins Então justificam pronto. os meios? Não. Então, Tá? o que fez Agora é eu posso certo? apresentar a Pode. posição sobre o Hamas? O Hamas conduziu uma operação política de 7 de outubro, tá enfrentamento falando? ao que é o Estado genocida de Israel, tá? Esse daí já foi desmentido por Israel. Que é uma guerra, um apartheid, uma brutalização de Ó, uma... eu vou parar a discussão estado- porque eu acho um absurdo o que você tá falando e não é o tema do programa. Então vamos pra outra. Eu acho defendo absurdo, eu Palestina tive lá. livre do Rio ao Mar. Eu também defendo a Palestina, acho um absurdo o que o governo de Israel faz. Agora você falar que Não, eu não matar bebês, defendo, eu não estuprar defendo, mas que isso, Vilela, eu não estuprar defendo mulheres. isso de forma Não, você alguma. falou que foi um ato Pode falar. político gerado por Sim. Israel. Não, eles não Não. entraram pra matar soldados, eles não entraram Eu não- soldado contra soldado. E infelizmente o que o Vilela tá falando aqui é verdade. E esse absurdo dito pela mãe de Coelho faz o monarca parecer um santo. E não existe essa de operação política contra o Estado de Israel. E você nem precisa acabar rodando muito na internet pra você acabar vendo essas imagens da galera do Hamas invadindo o local onde tem civil e pacotando geral. E muita atenção no que eu disse, eles invadem locais aonde tem civis e não soldados. Homem, criança, mulher, idoso, bebê. Os caras literalmente jogando bola com a cabeça da galera. Não existe justificativa ou contexto no mundo que transforme um ato assim numa operação política. É claro que o contexto em si é de uma guerra. Não existe essa de mocinho, não existe essa de vilão, mas você acabar passando pano pra algo assim chega a ser inacreditável. E calma, ela solta mais absurdos ainda. Eu Gente, vi um olha vídeo, só. tem um filme chamado The Atrocity Film, eu acho que você deveria ver. As câmeras do próprio Hamas filmando e comemorando, matando civis, crianças, estuprando. Eu não tenho acordo nenhum com isso. Então, Eu pronto, não, é só isso que eu não queria tenho que você acordo, falasse. não
tem assim acordo como com o é o Hamas. absurdo que Israel faz, Não também tem é só acordo isso. com... Mas é porque eu não acho que é equivalente. Essa é a diferença. Não é equivalente? Como assim? Ah, tá, eu entendi. Ou seja, por não ser equivalente, você pode matar, você pode estudar, que vai ter um esquerdista desse sentado numa mesa de podcast pra te defender. Meu Deus do céu, como eu amo esse pessoal. Tá liberado o estudo por eles. Bora sair todo mundo aí aplicando a lei. Porque aqui a gente vê uma política de Estado levada adiante por décadas. Assim, é Eu melhor. estive lá, eu vi o que eu vi, e eu duvido que você veja esse filme, eu duvido, e você não mude de opinião. Claro que Não, ela tá Vilela, que é Ela isso? falou que foi- Que é isso? O que você falou pra mim? Não, olha só. Você falou que Posso 7 de outubro explicar? foi o quê? Posso explicar minha Explica, política? repete, por O que favor. foi? Repete o que você Repete, falou. por gentileza. O que foi 7 de outubro? 7 de outubro Foi uma ação? é uma ação política levada adiante. Meu Deus, não é uma ação. Mas, gente, eu posso terminar de apresentar o meu ponto de Deixa vista? ela terminar. Só tentar entender. Sangue de Jesus. Uma ação militar. Misericórdia, Jeová. Foi uma ação militar Com o intuito de? lutar contra o Estado de Israel. Com o intuito de matar civis. Eles não foram lá Mas pra eu matar. não tenho acordo que você estupre, etc. Entraram Vilela, numa nós festa, tamo- numa nós rave estamos do e lado saíram da- atirando nas pessoas. Mas E o Estado de Israel sequestraram. faz a mesma Um erro coisa justi- há um erro décadas. justifica o outro. Não, Justifica não. outro. Sangue de Jesus. Ai, meu Deus, que absurdo. É por isso que eu tô falando. Não. Eu fico muito puto com esse tipo de defesa de parte da esquerda e não sabia que vocês defendiam isso. Ela def- Portanto, vamos para outro assunto, que isso eu não negocio. Não se pode matar Mas eu civil. não defendo isso. Você acabou tá? de falar, me desculpa. não Ela não Me falou, desculpa, gente. não Eu tô defendo. até assustada que o Vilela, como host, se meteu no debate pra comentar. Não, é que ela tá Ela falando isso. pergunta Pelo pra amor de mãe desculpa, sobre o que ela um tá- tema que, tipo, ela tá tentando explicar, Vilela. Ela explicou tá 3 tentando- vezes. Não, eu falei, não consegui explicar. que é um ato Vocês político. ficaram todos interrompendo. um ato político justifica você matar civis, não sei o quê? Não. Pronto. É Então isso. você é contra. Então você é contra. Fala, eu sou contra. Vai. Fala- Pera, eu vou falar uma coisa aqui. Vamos falar, não é eu sou contra, gente. Eu Pelo sou amor de contra. Deus, tá aí. Eu sou contra o que Você Israel me faz. odeia. Evidente. Não, É só isso. Eu sou contra o Hamas, eu sou contra o Israel. É que existe um mecanismo de palavras para usar e minimizar o que o Hamas faz. Assim como existe um conjunto de palavras para minimizar o que o Estado de Israel faz. Vamos falar a verdade, é só isso. Que bom Não precisa que falar. as É feministas uma ação, falam. por isso não. Foi terrorismo que fizeram. Como é terrorismo, algumas coisas que Terrorismo o Israel macabro. faz. Pronto. Eu tô errado. É ou não é? E, portanto, os dois são terroristas nessas ações. É que eu acho Você que não a leitura... consegue colocar Mas isso eu posso no- falar? Eu posso falar? O maior problema da internet e da democracia é que, literalmente, ela traz a força numérica desses imbecis. O que, querendo ou não, eles formam a maioria da humanidade e também da sociedade. Esse lance de todo mundo poder ter voz, todo mundo poder ter voto, todo mundo poder ter opinião na internet, nunca vai vencer o mais sábio, sempre vai vencer o mais barulhento. Quem grita mais alto, pensa muito menos. A única coisa que eu discordo aí foi o Vilela ter ficado interrompendo ela, ele não deveria ter feito isso. Deixa ela falar. Regra número 4 do debate. Eu jamais interrompo o seu oponente se ele estiver começando a falar algum absurdo ou alguma besteira. Algo mais ou menos desse nível aí que ela tá falando. E quem apoia o que essa doida disse são só repetidores e não pensadores. Eu acho que, ironicamente, as coisas são justas. Esse pessoal com certeza merece os líderes de esquerda que eles têm. Bem, eu acho que eu já me estendi demais. Esse era o vídeo de hoje. E claro, dá um like, se inscreve. Aproveita aí e também me segue no Insta. A violência daquele que reage a um ataque, eu acho que é legítima. Nossa, matar. Você acha mesmo? Meu Porque, Deus. Eu veja, não tenho- o Estado eu, de Israel é sinceramente, um eu não tenho nem Estado que vontade de leva discutir isso. adiante há décadas uma Vilela, política de já pode vir genocídio pra de nós? apartheid. Não, a gente parou Não, pra uma eu quero discussão, saber da foi pra opinião, outro lado. Vilela. Ela tem o tempo dela pra pergunta que você fez, eu não vou me meter Não, mais. mas ela eu já acho respondeu só- a pergunta do chat. Tudo é pra bem, ela mim. vai responder, só tô Não, ela já falando. Mas você não respondeu. acha que Ela já o usou o tempo ucraniano dela. Agora é a poderia ter o nossa direito vez de de se falar. defender, por exemplo? Se ele pegasse bebês e estuprasse mulheres, não, claro que não. Mas não é contra- sobre isso que nós estamos falando. sobre- Que eu não, não. tenho acordo nenhum com isso. Eu Você acho não que o tem- estupro é usado, inclusive, Você- como você tática não de consegue guerra, dizer de que- submissão de você não povos. consegue Eu não dizer- tenho acordo você não- com isso. você Mas consegue quem dizer- faz isso é o povo Agora é de minha vez de Israel. falar, querida. Desculpa. Você não consegue falar, você consegue falar que o Estado de Israel é terrorista, mas não consegue falar que o Hamas é terrorista. Você entende como são dois pesos, duas medidas? É porque são 2 pesos e 2 medidas e eu digo isso não tendo nenhum acordo com o Hamas. Tá bom. Vilela, libera logo pra É nós. isso Eu mesmo. absurdo, É isso você tem mesmo. direito a dar sua opinião, tudo bem.